Olá, gente, tudo bem? Olha só quem apareceu. A blogueira de vocês voltou! Ou não, né? Pra você que não me conhece, meu nome é Milene Miranda, eu tenho 27 anos e sou mãe de 4 princesas. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like e vamos lá, né? Acompanhar a história, porque você sabe que eu tô bem sumida. Bem sumida, já era pra mim ter vindo gravar esse relato de parto faz um bom tempo, né? Mas eu tava meio desanimada, né? Mas agora, simplesmente, são 1h25 da manhã, né? De hoje, dia 22 de agosto. E eu decidi que queria gravar um relato de parto e tô aqui pra gravar um relato de parto pra vocês, né? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, sem enrolação. Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, me segue no Instagram, né? E vamos lá. Vamos começar pelo comecinho, né? Pra eu poder explicar pra vocês, que é pra vocês entenderem bem direitinho. Como eu disse, eu tenho 27 anos, eu moro aqui no Acre, Rio Branco, Acre, né? E eu tive 3 filhos do meu primeiro relacionamento, né? Que durou 7 anos, eu tive 3 cesarianas, né? A minha mais velha, ela tem 11 anos, aí a segunda tem 8, a terceira tem 5, né? No caso, a segunda vai fazer 8 ainda mês que vem, mas praticamente já tem 8, né? E aí a outra tem 5 e eu engravidei em 2020, né? Da Arielle, né? Não lembro o mês. Em dezembro de 2020 eu descobri que eu tava grávida da Arielle. Em dezembro de 2020 eu descobri que eu tava grávida da Arielle. E tipo, foi um susto muito grande, né? Porque na minha terceira cesárea, né, como eu falei no outro vídeo, eu fiz o planejamento familiar pelo SUS. Eu não sei se na região de vocês tem o planejamento familiar que a gente faz, da entrada capilar, para fazer a laqueadura pelo SUS. Eu fiz todo o processo, né? Eu fui para as entrevistas, eu fui para consulta com o psicólogo, né? Eu fui para consulta com os enfermeiros, tudo, mas fiz tudo certinho lá, peguei meu papel e tudo mais já. Tava com a papelada toda em mão. Aí com a cesariana marcada para 39 semanas. Eu fui fazer a cesárea, mas durante a laqueadura, né? Durante a cesariana, que foi muito difícil já, né, por conta que eu tenho muita aderência mesmo, por conta do número alto de cesarianas, né, e o meu corpo, ele tem, sei lá, cria muita aderência, entendeu? Tipo, qualquer machucadinho em mim vira aquela queloide, eu acho, né, não sei se tem a ver, mas é isso aí. Demora muito pra cicatrizar e acaba criando muita aderência, né, e eu acabei tendo uma hemorragia durante a laqueadura, né, porque a Arielle já tinha nascido, foi um parto, Arielle não, é tanta menina. A Helena já tinha nascido, foi um parto bem complicado, eu já tava perdendo muito sangue por conta da anemia, que eu tenho uma anemia que não cura nunca, né? E aí, quando tiraram a neném, que foram pra laqueadura, eu consegui tirar só uma trompa, né? A médica fez a retirada de uma trompa, a trompa esquerda. Mas aí, quando ela foi passar para a segunda trompa, eu tive uma hemorragia muito forte, né? Eu acabei perdendo muito sangue. Meu coração já começou, tipo, querer parar, né? Eu comecei a passar mal, eu já não ouvia mais os médicos. Eu comecei a perder a visão, né? Tipo, começou a ficar muito sério. Eu via, tipo, de longe as pessoas correndo no centro cirúrgico, assim, meio apavoradas. Sei que foi bem complicado e acabou que eu consegui fazer só a retirada de uma trompa na minha primeira laqueadura, né? Que eu fiz o processo, tudinho, peguei os papéis, fui lá, fiz a laqueadura de uma trompa esquerda. Tá, beleza. Aí a médica disse, né, que ainda tinha o risco de engravidar, pelo fato de eu ter uma trompa ainda, mas que não era certeza, porque eu tinha um número de aderência muito grande, corria o risco dessa aderência ter obstruído a trompa, por quê, né? Enfim, passaram-se 3 anos, né? E aí eu tive um outro relacionamento, né? Que é o pai da Arielle. E aí, com um ano que a gente tava junto, eu descobri que eu tava grávida, né? E acabou que eu fiquei muito nervosa, fiquei muito preocupada, porque a médica que fez a minha cesariana, né, a terceira, ela disse que não recomendava eu engravidar novamente, por conta que
Era uma gravidez de risco, o parto era muito arriscado, né? Por conta que eu tive hemorragia, por conta da aderência, dizia que não tinha visibilidade, o risco de perfurar bexiga, perfurar intestino, perfurar essas coisas era muito grande. Aí acabou que ela dizia que não recomendava, mas enfim, né? Aconteceu, né? E, tipo assim, eu acredito que tava num projeto de Deus, né? Porque foi uma coisa assim, meio que sem entender, né? Veio, a minha filha tá aí. E acabou que quando eu descobri a gravidez eu fiquei muito nervosa, fiquei muito preocupada por conta disso, né? Mas aí eu peguei e fiz o planejamento familiar de novo, né? Fiz meu pré-natal tudo direitinho, fiz todas as consultas, fiz todos os exames. Minha anemia não sarava, não baixava, só aumentava, eu tomava os remédios, a anemia vacilando ali, me deixando muito preocupada. Tive pressão alta, tive muito aceleramento, meu coração estava sempre acelerado por conta da ansiedade, né, do parto. E durante os pré-natais eu escutei de vários médicos, né, que era uma cirurgia muito arriscada, né, por conta do meu histórico médico. Eu levei meu prontuário que eu peguei da Helena, levei, né, todas as consultas, mostrei para os médicos, e os médicos sempre falavam a mesma coisa, né, uma cesariana de alto risco, um nível de aderência muito grande, porque a outra médica deixou isso escrito no meu prontuário, que não tinha visibilidade nenhuma, né? O risco de perfurar qualquer órgão era muito alto, né? Então foi isso que eu ouvi durante a gravidez inteira. É muito arriscado, muito arriscado, muito arriscado, muito arriscado. Você tem que ter ciência que talvez você suba naquele centro cirúrgico e você não vai descer de lá. Você tem que ter ciência que o risco é maior para você. Você tem que ter ciência que se por acaso acontecer uma emergência e por acaso você começar a passar mal, os médicos vão optar pela retirada do bebê, né? E que a sua vida vai ficar em segundo plano. E, tipo, eu ouvi isso muito, né? E eu não queria, tipo, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito preocupada, porque eu tenho 4 bebês, né? Eu tinha que estar na minha barriga e tinha mais 3, e eu não podia partir desse mundo, deixar essas crianças por aí sozinha, né? E aí que acabou que no dia 5 de agosto de 2021, eu vim de Acrelândia, que eu tava morando em Acrelândia, municípiozinho, de ambulância pra cá, pra Rio Branco, né? Pra fazer uma avaliação, né, porque eu tava perdendo líquido e tal, mas eu ainda tava com 37 semanas. Aí chegou aqui o médico, viu que não tava tendo dilatação, enfim, falou que não precisava fazer a cesariana ali naquele momento, né, era melhor esperar uns 5 dias, e aí eu voltava novamente pra fazer a cesariana, e foi o que aconteceu. Passaram-se 5 dias, na verdade passaram-se 6, quando foi dia 11, dia 10 de agosto eu voltei, né, na maternidade, dia 10 de agosto à noite. Eles me internaram, fizeram toda a minha papelada para fazer a cesariana de manhã, né? Organizaram tudo lá com o centro cirúrgico, os médicos, tudo. E eu já estava com o meu papelada do planejamento familiar que eu fiz de novo, gente. Eu fui obrigada a fazer o planejamento familiar de novo, mesmo eu já tendo feito, né? E aí, mesmo lá o pessoal dizendo que o planejamento familiar valia por 5 anos, quando você faz o planejamento familiar, você pega aquele papel, ele vale por 5 anos, entendeu? Só que como eu usei o meu planejamento familiar na minha terceira cesárea, eu fiz a retirada de uma trompa, então eu usei o planejamento familiar. Eu tive que fazer todo o planejamento familiar de novo, tudo do começo, tudo do zero, eu tive que correr atrás de tudo de novo, né? E quem fez sabe como é que é, não é fácil não. Aí, mas Deus tomou a frente de tudo e resolveu tudo assim em tempo recorde, gente. Foi tipo assim, coisa de Deus mesmo. Não tinha pra onde correr, não. Foi o Senhor. Aí, levei a papelada, né? Internei no dia 10, quando foi dia 11, 8 horas da manhã eu fui pro centro cirúrgico, né? E acabou que foi uma equipe médica enorme, gigantesca. Eu nunca tinha visto tanto médico na minha vida. A minha sala ficou lotada. E aí o pessoal dizia, olha, se é a moça da trompa perdida, o pessoal dizia assim, a trompa perdida, porque eu tinha tirado uma trompa, né, na minha laqueadura, e eu ia fazer outra laqueadura. Aí os médicos trouxeram uma ficha médica lá, uma papelada lá, onde dizia que eu tinha ciência, né, do risco do parto, por ser muito complicado, por ser muito perigoso, por conta de tudo lá, fizeram eu assinar, minha tia assinou também, porque era minha quarta cesariana, né, então eu tinha que ter ciência, porque meus outros partos todos foram cesárea, então eu tinha que ter ciência que eu não podia engravidar novamente, enfim, né. Assinei, minha tia assinou, e aí eu fui pra cesárea, passaram a sonda em mim, eu punha a sonda, fui pra cesariana. Chegou lá, né, juntou
vários médicos, tinha muito residente na porta querendo entrar também, parecia assim, evento de festa, entendeu? Tipo, tá todo mundo querendo ver a quarta cesárea, todo mundo querendo ver a moça da trompa perdida, né? Porque tinha conseguido tirar uma trompa e não tava de ver a outra. Aí uma cesariana muito demorada, né? Eu entrei no centro cirúrgico, eram 8h20, eu acho. Eu saí de lá, era 10 horas da manhã, 10h30, alguma coisa, quase 11 horas mesmo, beirando um pouco para 11 horas. E aí, só para ele nascer foram 40 minutos. 40 minutos, gente, de agonia para conseguir tirar a Arielle de mim. Do momento que eu deitei, né, e eles cortando, o médico cortou o tempo inteiro com bisturi elétrico, né, cauterizando, por conta que eu não podia perder nem um tiquinho de sangue, porque minha anemia nessa época estava absurdamente alta, né, e o nível de aderência era muito grande, então o risco de cortar qualquer tipo de órgão, né, artéria, essas coisas, era muito grande, então o médico ia milímetros por milímetro, por milímetro, por milímetro, tipo, demorou muito mesmo, foi agoniante. A Arielle subiu para debaixo da minha costela, na hora de puxar, e o médico tentou tirar e arrancar, e foi aquele sufoco. Fizeram 3 tentativas e ela não saía. Eles soltaram aquele monte de aparelho de ferro, de tudo lá por lá, e meteram, foi com a mão mesmo, assim, por debaixo das minhas costelas, e um puxava, e outro puxava, e nesse vucu eu não conseguia respirar, né, e eles tentando arrancar ela de dentro de mim mesmo, porque eu não sei o que aconteceu, ela subiu mesmo assim, e ficou presa aqui debaixo, ela não saía de jeito nenhum. Ai, prenderam tanto ela que ela nasceu, tipo, quase espocada, o ossinho da coluna dela, ele deu uma leve elevada, assim, né, devido à pressão, mas graças a Deus não deu nada demais, depois ele recolheu de volta pro lugar, devido à pressão mesmo que fizeram para poder arrancar ela de dentro de mim, porque foi uma coisa assim, meio que sem entender mesmo. E aí depois que a Arielle nasceu, né, desse parto super difícil, eu passando mal já, querendo ver estrelinha lá, agoniada. A Arielle não chorou quando ela nasceu, ela foi com um monte de médico, fecharam ela em cima da mesinha, eu só conseguia ver o pezinho dela, assim, um pezinho branco, né, entre umas pessoas e outras, no que eu olhava, assim, né, pra tentar enxergar alguma coisa, e eu não via nada, ninguém falava nada também, todo mundo muito silêncio, eu só ficava todo tempo perguntando, gente, ela não tá chorando, ela não tá chorando, eu dizia, tia, ela não tá chorando, tia, ela não tá chorando, tia, por que ela não tá chorando? Eu desse jeito, maluca, pra ouvir a menina chorar, né? Aí eu dizia, tia, ela não tá chorando, pelo amor de Deus, por que a menina não chora? E aí quando ela finalmente, ela deu um grunhidozinho assim, ai, chega, deu aquele ar, sabe, de, meu Deus, graças a Deus. E aí ela começou a chorar, graças a Deus, deu tudo certo, o médico desentupiu ela lá, ela teve um probleminha lá, né, e tal, mas nada demais, né. E aí vamos pra terminar a cesariana, né, pra fazer a limpeza, fechar o útero e partir pra laqueadura. A laqueadura demorou muito também, porque o médico disse que não tinha visibilidade nenhuma de trompa por conta das aderências. Chamaram outros médicos lá para olhar, chamaram um cirurgião geral também, porque o risco de perfurar algum intestino era muito grande naquele momento já, né, perfurar a bexiga, perfurar algum órgão vital lá era muito, muito grave, porque realmente não tinha visão nenhuma, né, e aí o cirurgião geral chegou, e aí o médico continuou, até que depois finalmente ele achou minha trompa. Gente, foi uma festa no centro cirúrgico quando ele achou minha trompa, né, aí ele arrancou ela fora, me mostrou pra equipe todinha, saiu balançando aquele negócio como nem um troféu, né, os enfermeiros lá balançando na sala, tudo mais, né, conseguiram, graças a Deus, todo mundo muito feliz, e eu mais ainda feliz, porque, tipo, quarto cesariana já era um risco absurdo, né, tipo, eu não podia correr esse risco de ter um outro filho, me engravidar novamente, né, porque eu tive problema com anticoncepcionais, porque eu tenho dor de cabeça crônica, né, cefaleia crônica, então o anticoncepcional ele acaba afetando muito. Eu tomei da injeção pra evitar, né, injeção de 3 meses, não me dei. De hemorragia, deu efeito colateral de todos os tipos que você imaginar. A de um mês também a mesma coisa. E eu tomei as duas por 6 meses cada uma, né, porque dizia que tem que esperar o corpo se adaptar, e eu quase morrendo, acho que é por isso que eu não sarei dessa anemia até hoje. Porque todos os 6 meses que eu tomei dessa injeção foram 6 meses menstruando direto, constantemente. Os médicos diziam que eu tinha que continuar tomando para o meu corpo se adaptar, e eu tomando e sangrando, tomando e sangrando. E, tipo, não via adaptação nenhuma. Enfim, né?
Aí por isso que quando eu engravidei da Helena, minha terceira cesárea, eu logo corri atrás do planejamento familiar, né? Eu tinha 21 anos, dei entrada pelo SUS, né? Fiz toda a entrevista, vamos dizer que eu não ia conseguir, mas graças a Deus eu consegui. Com 21 anos eu consegui a papelada pra cesariana, né? Quando ela nasceu eu já tinha 22. E aí da Arielle eu tinha 26, né? Quando eu dei entrada na papelada eu tinha 25, né? Quando ela nasceu eu já tinha 26, né? Aí consegui também todos os papéis, deu tudo certo. Então no final, né, gente, eu fiz 2 laqueaduras e 4 cesarianas, né? Porque eu fiz uma laqueadura, uma retirada de uma trompa na minha terceira cesárea, e eu fiz outra laqueadura com a retirada da minha outra trompa direita, na minha quarta cesárea, né? E eu tive que fazer o planejamento familiar 2 vezes, porque independente de que o planejamento familiar vale por 5 anos, eu tive que fazer tudo de novo para poder fazer a laqueadura, né, novamente. E foi tudo pelo SUS, e foi tudo, assim, razoavelmente tranquilo, né? Eu acredito que teve gente que teve problema mais do que eu. A equipe que fez a minha cesariana, essa última cesariana, foi, assim, de Deus. Eu não tenho nada do que reclamar, né? Tipo, super atencioso, super cuidadoso. Eu fui muito bem atendida por todo mundo, os enfermeiros, o médico, ao anestesista, todo mundo. Eu passei muito mal durante o centro cirúrgico, eu quis vomitar, minha pressão subiu, os batimentos acelerou, depois caiu, eu quis morrer bem umas 5 vezes, mas, tipo, todo mundo cuidou muito bem de mim, eu não tenho do que reclamar. Pra mim, que nem eu digo pra todo mundo, SUS é vida, né? Pra mim, né? Foi a minha experiência, né? No caso, várias experiências que minhas filhas todas nasceram do SUS, né? E pra mim deu tudo certo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, pergunta nos comentários que eu respondo, né? Eu acho que deu mais ou menos pra entender, né? E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa like, me segue no Instagram e comenta aí o que mais que vocês querem saber, que eu vou gravando mais vídeos. Vou tentar ficar mais ativo por aqui de novo. Vou tentar, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima.